Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Essa quarta-feira bem fria aí e tem dado econômico para a gente tratar nesse dia de hoje, porque saíram os dados da indústria e você tem que ligar um certo sinal amarelo aí, porque foram dados bem decepcionantes e, obviamente, a causa de tudo isso está nessa Selic que mostra qual que é o exagero que está numa Selic a 15% ao ano. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser justamente a indústria. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo, para vocês ficarem bem informados de tudo que acontece na economia, seja economia brasileira, economia mundial, temas especiais de economia, tudo para você ficar bem informado e não perder aquela discussão para aquele seu tiozão do Zap. E também eu peço para quem puder aí se inscrever no meu Apoia-se. A gente faz esse canal aí para vocês ficarem bem informados todos os dias e a gente precisa manter esse canal de pé, a gente precisa de recursos financeiros. Então, se você puder se inscrever no meu Apoia-se, eu agradeço. E quem puder se inscrever com mais de R$ 10 por mês, ganha presentes exclusivos. Todo mês eu vou gravar pelo menos uma aula aí para vocês, e esse é só o começo aí do que a gente vai fazer. E esse mês a gente vai gravar uma aula mostrando os principais conceitos econômicos básicos para vocês começarem a entender a lógica do funcionamento da economia. Mas vamos falar do tema do vídeo de hoje aí, porque saíram os dados do IBGE relativos à indústria e a gente tem uma queda de 0,5% aí nesse mês de maio. Se a gente for observar em relação ao último mês, é a segunda queda consecutiva, porque foi reajustado os dados do mês de abril, você teve queda de 0,2% em abril e agora uma nova queda de 0,5% em maio. Só que a indústria continua acelerando porque você tem então um resultado nesse mês melhor do que se comparado ao mesmo período do ano anterior. Uma alta de 3,3% se comparado a maio de 2024. Isso aí fez com que o acumulado de 12 meses acelerasse agora para uma alta de 2,8%. Então está melhor do que estava no ano anterior, mas a gente já vê duas quedas consecutivas depois da revisão dos dados do último mês aí pelo IBGE. Isso aí, com certeza, já é sinal de uma Selic tão elevada, que é o que eu estava falando. Mesmo com aquela expectativa boa que você está tendo aí sobre demanda futura, não tem expectativa que resista a 15% de taxa Selic, já que você teria que ter uma garantia de lucro acima de 15% sobre seu nível de investimento, e é um nível muito alto de retorno de investimento, né? Quando a gente fala em investimento, é investimento de verdade, não é aplicação financeira, não é especulação, é comprar máquina, equipamento para produzir, para aumentar a planta produtiva econômica. Então a indústria acaba não querendo investir, acaba não querendo produzir. Tanto que a gente vai ver, quando a gente for fazer análise um pouco mais detalhada de tudo, que agora a gente tem que os setores de maior valor agregado, aqueles setores que dependem mais da taxa Selic, são aqueles que acabam sendo prejudicados. Vamos melhor ainda, vamos já começar a fazer essas análises para entender o que você teve aí de queda e alta nesse mês. A gente vê aqui nesse gráfico que está mostrando por atividade uma queda quase que generalizada. Você tem a queda geral de 0,5% e das altas a gente pode destacar aqui a indústria extrativa, que foi o que salvou esse mês de maio, porque teve essa alta de 0,8%. Quando a gente fala de indústria extrativa, é basicamente petróleo e minério, então é Petrobras e a Vale do Rio Doce, basicamente. Um outro setor que você teve uma alta foi a metalurgia, que ainda é um bom sinal, porque a metalurgia é aquele setor que começa a produzir para as outras indústrias, né? Então é como se fosse um termômetro para saber como que está a produção industrial nos próximos momentos. Então esse setor ainda está aquecido. E você teve quase que ficando andando de lado equipamentos de informática e eletroeletrônicos. Mas nos demais setores, sejam eles de menor valor agregado ou de maior valor agregado,
a queda é bem considerável. Você tem alimentos com queda de 0,8%, bebidas com queda de 1,8%, vestuário com queda de 1,7%, máquinas e equipamentos, ou seja, fazer um trator, fazer um guindaste, queda de 0,2%, e veículos, a indústria automotiva com queda de 3,9%. Então a gente vê uma queda aqui bem generalizada, a queda daquela, principalmente se a gente for pegar aquela que é mais sensível à renda e ao consumo, você tem queda aí que é vestuário, alimentos, bebidas, isso daí até é uma queda importante, né? Então significa que a indústria não está acreditando muito em aumento, pelo menos no curto prazo, de consumo de alimentos, de consumo de bebidas, de consumo de vestuários. E você também tem que os setores de maior valor agregado, tirando a metalurgia, que teve uma alta um pouco mais expressiva, nos demais, ou você ficou estacionado, como é o caso de material de equipamentos de informática, eletrodomésticos, ou você teve queda, como máquinas e equipamentos, que também dá para falar quase ficou estacionado, uma queda de 0,2% é quase nada, mas você vê o setor de automotivo, que está sendo um belo caminhão, esse ano está puxando bastante a indústria durante esse ano, teve uma queda de 3,9% na sua produção, o que já é um efeito aí da taxa Selic, maior dificuldade de financiamento, maior dificuldade aí de expectativa para que as pessoas comprem esses bens, porque o custo de financiamento desses bens para as pessoas físicas, né, para o consumidor final também piora, e se você não tem expectativa que vá vender esse bem, a indústria não vai produzir, que ela não quer ficar guardando estoque, isso aí é bem óbvio. Se a gente for pegar nas categorias, nas grandes categorias, que é outro gráfico que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, fica mais evidente ainda que o único setor que você teve uma alta foi o de intermediário, basicamente andou de lado, 0,1%. É que o setor de bens intermediários ele é muito importante, né? Ele tem um peso muito grande na indústria brasileira e acabou fazendo com que a queda fosse só de 0,5%, porque você vê que a queda nos demais setores é bem elevada. Bens de capital, que são aqueles bens que produzem outros bens, ou seja, é a formação bruta de capital fixo, é o termômetro do investimento na economia brasileira. Queda de 2,1% esse mês, somente nesse mês aí. Bens de consumo duráveis, que aí são aqueles bens de maior valor agregado, eletrodomésticos, bens de informática, automóveis, queda de 2,9%. E bens de consumo semiduráveis e não duráveis, como alimentos, bebidas, queda de 1%. Então a gente vê que a indústria está desacelerando porque você tem uma queda aí na percepção de que você vai ter demanda futura, o que é preocupantíssimo, né? Porque você vê que até no curto prazo a indústria não está acreditando que vai ter um crescimento econômico mais forte, então a indústria começa a acreditar na desaceleração de fato, e aí vira aquela profecia autorrealizável, né? A economia não está desacelerada completamente ainda, está mais acelerada do que estava se esperando, mas ela vai desacelerar. Não tem uma hora, o Banco Central vai conseguir fazer o que ele quer, que é justamente desacelerar a economia. Então, então a indústria já começa a ver assim, não, uma hora vai acontecer isso, então eu não vou ficar formando estoque aqui, eu vou reduzir a minha produção. E você tem que a indústria de maior valor agregado, ela está com dificuldade de se financiar, você tem então uma queda na produção de bens de capital, porque bens de capital geralmente são feitos sob encomenda, então você tem que não está tendo uma procura por novos investimentos, isso aí faz uma queda na produção de bens de capital. E o pior ainda é a de consumo de bens duráveis, né, que é uma queda também bem significativa, que significa que a indústria está vendo uma dificuldade de financiamento do consumidor final e ela não vai ficar fazendo, então, produto, carro, geladeira, televisão, para ficar estocada, porque não vai vender aquilo, você está com um custo de financiamento, custo de crédito muito grande para comprar esse produto, então você tem então que se estagna também essa atividade industrial. Então, fazendo um resumo, e só para vocês que devem estar achando estranho, hoje o vídeo está sendo quase que dublado pelo meu gato aqui, o Yono, voltou do veterinário, está meio... coitado, está meio...
indignado que teve que ir no veterinário hoje, então ele está fazendo esse show aqui só porque a porta está fechada, tá? O gato não está morrendo, não está passando mal, ele simplesmente está fazendo um escândalo porque ele está chato apenas, tá bom, gente? Mas fazendo um resumo do que a gente teve então aqui, a gente tem que a indústria tá melhor do que estava no último ano, mas a gente tem a segunda queda mensal, uma queda de 0,5% agora nesse mês de maio. Preocupante porque a gente tem queda quase que em todos os setores, só o setor extrativo, ou seja, petróleo e minério, que salvaram a indústria esse mês. Bens de consumo do dia a dia, bens de consumo duráveis, não semiduráveis, não duráveis, eles tiveram uma queda, e isso aí significa que a indústria está acreditando que até o próprio consumo não deve se elevar nos próximos meses, uma queda de demanda, e também a gente vê que a indústria não está pensando em investir e não está investindo. Você vê isso com queda de bens de capital e vê isso com quedas de produtos duráveis aí, que também tem a questão da dificuldade de financiamento. Então a gente vê que o Banco Central está querendo e parece que está começando a conseguir seu objetivo, que é desacelerar a economia a tal ponto que ela fique estagnada. Daí vai conseguir resolver a inflação? Não vai conseguir resolver a inflação com isso, mas vai conseguir fazer um estrago bem grande na economia. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, dá o seu like aí. Se esperar até agora para curtir o meu canal, para saber se ia curtir o canal, para se inscrever. Se gostou, se inscreve. E quem puder me ajudar, se inscreve aí no Apoia-se, até para eu comprar a ração aí para esse gato aí, que pelo visto aí continua reclamando. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.